cansei geral, não quero mais nem saber de nada. Chega, deu. Fui. É isso que você faz quando algo te aborrece? É assim que você reage aos desafios que você tem no seu dia a dia? Te leva a algum lugar uma atitude dessa? Por vezes a gente meio que se perde aí, né? Isso é comum. Porém, a gente pode mudar para uma nova versão, uma versão um pouco melhor, não é isso? E é sobre isso que nós vamos pensar juntos hoje. Como agir diferente, como utilizar esses momentos para que a gente recomece. E esse recomeçar, como é isso para a gente, né? Então, vamos trabalhar isso juntos, porque esse recomeçar não é pura e simplesmente abandonar o barco, não é pura e simplesmente virar as costas e ir embora. A gente pode agir de uma forma diferente, a gente pode melhorar tudo isso, mas a gente precisa aprender. Já passei por alguns perrengues na vida e é aprendendo, às vezes visualizando alguma situação por perto, sem ser conosco mesmo, que a gente acaba agindo melhor, né? Tendo resultados melhores, tendo situações menos traumáticas. E a gente vai ver exatamente isso hoje, não é isso? Para que a gente não dê um pare para tudo. Por quê? Porque as nossas situações, por vezes, elas podem se transformar numa bola de neve. E essa bola de neve, ela começa pequena, né? E a gente deixa essa bola rodar e a gente deixa ela crescer. Daqui a pouco, a gente não consegue dar conta mais disso. A gente não consegue mais botar essa bola no lugar certo. Nós mesmos construímos essa nossa bola de neve que vai aumentando. A gente tem esse poder. Então, se a gente tem esse poder de deixá-la maior, a gente vai também ter o poder de reduzir e não permitir que ela tome um tamanho tão enorme assim. Não é isso? E um exemplo que eu trago para vocês é que durante a noite surge na nossa cabeça, surge na nossa tela mental um fato. E esse fato faz com que? Com que a gente perca o sono. A gente perde o sono porque a gente dá valor para isso. A gente transforma esse sonho que a gente teve, esse momento, essa inspiração, né? Foi um aviso, foi um alerta, foi um presente do universo, essa cena que veio no seu momento de sono. E você transforma isso nessa bola de neve. Você transforma isso num poder tão grande para ela que você fica lá, ó, diminuto, você fica lá muito pequenininho. E não é isso que a gente quer, não é isso? A gente quer se empoderar, a gente quer estar forte, né? Então, você pode, por exemplo, quando acorda no meio da noite, para não criar essa bola de neve enorme, não é isso? Você pode pensar, lembrar, né, nessa situação e ao invés de dar tanto valor para isso, ao invés de ficar conversando com essa cena, você pode ser grato por isso. Você pode ter isso como um aviso, uma situação positiva. E aí você vai conseguir retomar o seu sono novamente. Um exemplo que aconteceu comigo por esses dias. Foi até meio que um pesadelo, né? Eu sonhei que eu estava num local onde eu já tinha morado um tempo passado. E aí eu cheguei lá e uma pessoa muito querida se envolveu num acidente e se machucou. E eu fiquei com aquela pessoa na cabeça. Aí eu acordei e falei, mas era um sonho, quase um pesadelo.
Então, por que transformar esse momento que me veio esse despertar no meio da noite numa situação em que eu não tomasse as rédeas ali? Levantei, fui ao banheiro e voltei a dormir. Pensando num momento de trazer uma lembrança de gratidão por ser realmente um momento de sonho, né? Que veio de uma situação em que eu sei que algumas coisas, né, podem estar acontecendo por lá, mas isso não me pertence, não é isso? Eu já não moro mais nesse espaço. Então, essa situação não me pertence. Eu estou agora no meu momento de dormir, então gratidão. Por quê? Porque hoje eu tenho um outro espaço para viver, porque eu tenho uma outra realidade, porque eu estou no conforto da minha casa, porque eu estou com saúde. E nesse olho fechado, pensando nessas benesses e nessas possibilidades de ser grato, a gente acaba caindo no sono e eu não transformo aquele momento em que me fez acordar no meio da noite nessa bola de neve que você está vendo aí, que era pequenininha, foi só um sonhozinho, não é isso? Existem teorias que dizem que a gente vai para esses locais, mas independente do qual motivo me fez acordar, eu tenho a possibilidade de trazer um momento de gratidão para esse momento. Acordei, não é essa a minha realidade. Como pego no sono de novo? Trazendo até gratidão pela minha saúde, gratidão pela minha cama confortável, gratidão porque o meu dia foi excelente, gratidão pelas coisas boas que me aconteceram. E de olhinho fechado você retoma o seu sono e você faz o quê? Você dá um stop, né? Você fala, para minha mente, para. Não quero que você assuma as rédeas do meu momento. Eu dou as cartas aqui, eu faço desse meu momento de dormir, que eu acordei agora, que não era minha vontade, e agora é comigo. Então, o quanto mais rápido você estiver percebendo que você pode reverter isso, melhor para você. Melhor para você retomar essa sua calma novamente. E a gente precisa ter essa solução conosco. A gente precisa entender que a nossa mente tem poder, que nós podemos ser os professores da nossa mente. E a gente fala para nossa mente: para de pensar nisso, não é isso que eu quero que você pense agora. Eu sou grata porque estou com saúde, eu sou grata porque eu tenho um espaço confortável para estar, eu sou grata porque era só um sonho, eu sou grata porque tem um monte de motivos para ser grato, eu tenho motivos até de ser grato porque eu estou conseguindo levantar, ser grata porque estou aqui no meu espaço, não é isso? Então, a gente precisa aproveitar esses momentos e dizer para nossa mente: quem dá as cartas aqui sou eu. E ficar feliz. Por quê? Porque esse momento de sonho, ele pode ter te trazido uma lembrança. Uma lembrança que pode ser até num outro caso, né, de que tenha sido um sonho, de você lembrar que você tem que fazer alguma coisa quando o dia amanhecer. Mas é quando o dia amanhecer, não é nesse momento da madrugada, nesse momento em que o comércio não abriu, não é nesse momento em que seu trabalho ainda não começou. Então, ficar feliz porque você teve esse recado nesse seu momento de sono. E aí, o que que a gente precisa é, adotar de providência? Esse assumir as rédeas, não é isso? Então eu quero saber, vocês já tiveram isso na vida de vocês? Já tiveram com vocês essa situação de se perder por vezes, de buscar
alternativa e se achar assim numa situação de falar, para, vamos começar tudo de novo, né? Faz quanto que nada aconteceu? Se desse para fazer isso, não é isso? Então, é o que a gente precisa ter calma para isso, né? Como é isso para você? Eu já tive esses momentos de assumir as rédeas, de parar e pensar que eu preciso estar agora numa situação dos animais, numa situação de retomar as situações, de reiniciar, né? Por quê? Observa como os animais são. Eles têm uma sabedoria e eles têm um modo de agir que a gente precisa começar a aprender com eles. Então, veja a expressão desse gato. O que ele está fazendo? Ele está ali, num momento de susto. O que ele fez? Ele parou, né? Ele observou, ele sentiu a situação. Ele está ali só analisando, reconhecendo detalhes positivos, reconhecendo se as pessoas ou se aquele ambiente vai causar algum impacto na vida dele, né? Vai analisar essas possibilidades, se tem algum conflito ali, se existe algum perigo, e aí ele vai decidir. Ou ele vai reconhecer que aquele barulho que ele ouviu é de alguém conhecido e de confiança e ele vai se aproximar, ou ele vai achar que é um momento de perigo e ele vai fugir. Então, é essa sabedoria dos animais que a gente precisa trazer para nós nesses momentos conflitantes. Eu trouxe um exemplo de uma situação de um sonho, mas você pode viver no seu trabalho, no seu dia a dia, uma situação em que você precisa agir como esse gato fez. O que ele está fazendo? Ele parou, observou, está sentindo ali o movimento, está reconhecendo a situação, as pessoas, o que está acontecendo, vai analisar se ele está em perigo ou se não, e aí ele decide se ele se aproxima do ruído que ele ouviu e que chamou atenção ou se ele foge. Então vamos trazer para o nosso dia a dia. O que fazer dentro de um contexto em que você pode decidir? Decida. Você não pode. Não é você que tem as rédeas ali e o poder de decisão. Então, analisar, esperar, observar, sentir a situação, ver os prós e os contras e decidir, agir, conversar, não é isso? Com a sabedoria desse felino, com a sabedoria desse gato. Que os animais têm muito de informação para a gente, né? Então, eu tive um momento não muito distante, né, que eu me lembrei agora, de uma situação em que envolviam várias pessoas e eu estava no contexto, né? Tinha que decidir se vai ser uma compra assim ou se é uma compra assado. E a decisão foi tomada. Eu, nos meus conhecimentos de pesquisa de preço, eu fiz a pesquisa de preço. Quem tinha que administrar a realização do serviço, no caso, não era eu. Então, quando eu percebi que alguma coisa estava diferente do que eu tinha mostrado na pesquisa de preço, o que que eu fiz? Eu apontei. A pessoa reagiu de uma forma que não foi a que eu esperei. Eu não sei exatamente o que foi contratado. Então, ela, a pessoa estava agora com a administração. Então, deixo eu
faço como esse gato. Opa, olho, analiso, não me pertence, não é isso? Vou me estressar por quê? Vou me preocupar para quê? Certo? Então, a gente precisa entender que essas situações, elas vêm como um aprendizado para a gente. E o gatinho, ele nos traz exatamente esse aprendizado de parar, de observar, de sentir a situação, sem pura e simplesmente sair já batendo, né, panela e fazendo qualquer coisa. Não adianta, não é essa a conduta adequada no momento, não é isso? E a gente precisa também entender que, a partir do momento em que a gente está agindo de uma forma coerente, de uma forma adequada, de uma forma correta, a gente está sob uma orientação de um ser superior. Então você faz as coisas dentro do correto, não é isso? Se Papai do Céu fechou uma janelinha, você pode ter certeza que ele tem duas portas se abrindo para você. Então você faça a melhor escolha dentro das portas que estão abertas. Deixa a janelinha que fechou, ela fechou para o seu bem, ela fechou para uma melhora para você. Então, tome essa situação, qualquer que seja ela, de conflito, qualquer que seja ela, de um sonho, qualquer que seja ela, de uma situação de aprendizado, em que você vai perceber que a forma de agir lá atrás te deu esse resultado. Então, a partir de agora, você vai agir de forma diferente para ter outras experiências na vida, outras experiências melhores. Analisando o que esse gatinho está fazendo, não é isso? Ele está parando e observando, não é isso? E aí, dentro dessa nossa conversa, dentro desse contexto de estresse total, e agora faço eu o quê? Chuto o pau da barraca, saio correndo. Por vezes a gente não pode simplesmente abandonar o barco, não é isso? A gente tem que estar ali. É na família, é no serviço, né? É no relacionamento entre amigos, é no relacionamento afetivo. Você tem que estar ali, você tem que saber administrar. E aí, a Raquel de Sá, que é uma colunista de finanças, ela trouxe uma reportagem muito interessante que fala exatamente da importância da pausa. Sabe esse parar, esse olhar, esse observar? E ela traz essa observação da pausa. Numa situação assim, se eu perguntasse para você o que é aquele pontinho verde no canto da sala, eu dou essa pausa e você vai imaginar um canto de sala, se tem um sofá, se não tem, se esse canto de sala tem luz suficiente para você enxergar aquele pontinho verde, não é isso? Essa pausa vai te dar um tempo para analisar aquela situação. Então, a partir dessa pergunta, o que é? Aquele pontinho verde no canto da sala? Parei, você conseguiu imaginar a cena. E aí eu respondo para você, é uma azeitona de castigo. Aí você vai dar aquela paradinha também, vai falar assim, ah, mas está me tirando, não é isso? E a partir daí, existe o motivo do riso. Então, houve a necessidade, nessa nossa brincadeira, de eu fazer a pergunta, existir uma pausa de você, para você pensar e eu te dar a resposta e você analisar. Ah, tá me tirando e aí o riso, a brincadeira, a harmonização ali. Então, isso também a gente precisa para os momentos conflitantes. Então, enquanto eu tenho esse momento de pausa para um riso, para uma brincadeira, para que a piada tenha uma graça, porque se eu dissesse para você, aquele pontinho verde é uma azeitona, você fala assim, uma azeitona de castigo, você fala assim,
Tá, pirou, não é isso? Mas houve um contexto, uma pergunta, né? Um tempinho para você pensar naquele cantinho, a resposta da azeitona de castigo e um momento de você falar: ah, não, para depois haver o riso. Então, tudo isso também mostra uma importância da pausa até para a brincadeira, até para você conseguir um envolvimento das pessoas para participar disso. Porque num simples diálogo isso não teria nenhuma graça, não é isso? Então, a pausa, ela é importante até para que a gente saiba brincar, até para que a gente aprenda a envolver as pessoas num contexto, né? Num contexto de riso. Então, eu te perguntaria, pausa, para quê? Para que uma pausa? Não é isso? Porque são nesses momentos em que você para, em que você se aquieta, em que você busca respirar, em que você acha o ponto de que você expirou todo o ar e aí você vai inspirar, não é isso? Esse momento de pausa, esse momento de respirar, esse momento de voltar, sair daquele tumulto todo e você estar com você, é que vai fazer com que você ache o seu centro, que você encontre a solução adequada. Então, esse parar, parou tudo, né? Se a gente falar assim, parou tudo e vira as costas, você está abandonando a situação. Numa situação conflitante, você não precisa falar que parou. Você simplesmente respira, respira e se acha. E a gente tem muito disso hoje nos livros de autoconhecimento, nos livros de autoajuda, nas informações e nas instruções sobre as meditações. O que é o meditar, né? A gente tem essa coisa de instrução aqui no nosso mundo ocidental de repetir frases que por vezes trazem até menções de situações negativas. Então, a melhor oração, a melhor meditação é você parar e silenciar, aquietar o seu coração, aquietar a sua mente. Nesse turbilhão do dia a dia, nessa situação diária de muita tecnologia, muita informação, tudo junto, você está aqui com o celular, rodando o celular, a televisão está falando, ou muita coisa junta. Então a sua mente, ela está agitada. O que que você precisa fazer? Aquietar essa mente, acalmar-se, né? Essa meditação, esse momento de você com você, já te faz muito benefício para você aprender a se driblar, a se desvencilhar e a blindar-se nas situações conflitantes. Oração. Você precisa se colocar na presença desse ser superior que te acompanha, dessa pessoa que te dá instrução, seja ele quem seja, Deus, Jeová, Cristo, Sananda, Buda, todos levam a Deus, todos levam ao Criador. E a gente precisa, e é bom que a gente entenda que esse momento nosso, ele precisa acontecer. Você precisa pelo menos de uns 10 minutos por dia se encontrar com você. A pessoa que passa 24 horas do dia ao seu lado. Mas o que a sua mente te induz a seguir de caminho? Não é isso?
O que que a sua mente te diz? O que você pensa? Quais são os seus pensamentos? Quanto você já agradeceu hoje por tudo que você tem, por tudo que você tem de possibilidade, por todas as coisas boas que te aconteceram, desde um simples despertar, desde conseguir engolir um copo d'água, que a gente precisa de muita água por dia, desde se alimentar, de ter a possibilidade de um alimento para comer, ter a possibilidade de decidir determinadas coisas na vida, se dar o direito disso. Então, tudo isso a gente precisa trazer para nós, né? E é parando e observando que a gente vai conseguir, dentro desses nossos momentos, fazer as melhores escolhas. E fazendo as melhores escolhas, escolher recarregar as nossas baterias com essas meditações, com esses momentos em que a gente se coloca junto de nós. Então, essa situação do para tudo, não é? Cansei geral, o que que a gente precisa trazer para nós? Que esse para tudo é o momento em que nós precisamos recomeçar, em que a gente precisa assumir as rédeas e buscar um recomeço. E esse recomeço não é chutar o pau da barraca, fugir, abandonar tudo, virar as costas. É um simples repensar, rever a situação de fora, rever a situação como se você não fizesse parte do contexto, como se alguém tivesse te contando uma situação, uma história em que você não estivesse envolvida. E aí tudo vai ficar mais simples, tudo vai ficar mais prático, porque você vai conseguir tirar essa emoção envolvida nesse repensar, nesse rever a situação de fora, com um olhar neutro. Serão as mesmas pessoas, mas você vai estar diferente nesse contexto dessa situação, nesse momento que para você foi conflitante. Você ali vai ser uma outra pessoa, mais forte, serena, empoderada, pronta para agir com discernimento e inteligência, sabedoria. Então, lembre-se sempre, a nossa mente, ela vai reproduzir aquilo que a gente tem nela. Então, nesse momento de repensar, nesse momento de rever a situação, nesse momento de aproveitar e olhar essa situação de fora, aproveite para se reconhecer, para entender quem é você nesse contexto, para que você consiga reproduzir essa sua mente, pensar diferente, para que as coisas aconteçam de forma diferente, para produzir pensamentos que não te puxem para baixo, que te elevem, que te façam grande, para que você saiba agir de forma serena e leve e as coisas vão se resolver, não é isso? O que que a gente precisa fazer então? Parar e buscar as soluções sem estresse, sem fazer com que aquilo se transforme num momento de desespero e de estresse, não é isso? E as coisas vão se resolvendo aos poucos. Vocês podem ter certeza disso. E me conte aí nos comentários se você já passou por alguma situação em que
Se você hoje, com o conhecimento que você tem hoje de vida, de experiência, se você agisse de forma diferente, se o resultado não seria outro. Se você não sofreria menos. Não é isso? Então eu fico lembrando daqueles momentos lá atrás, em que aquela pessoa que trabalhava comigo, em que falou, a vida é um espelho, e aquilo me fez parar para pensar. A vida é um espelho. O que eu estou vendo do outro lado, né? Quais são as situações que eu estou analisando e achando que as pessoas estão agindo dessa ou daquela forma? Então, é parar e pensar, empoderar-se da sua própria mente, trazer para você a possibilidade de um olhar com outro olhar, olhar com uma nova versão, verificar as situações de vários ângulos, não é isso? Na situação em que envolvem duas pessoas, existem três versões: a de a de B e realmente a situação verdadeira. Então, A enxerga de uma forma, B enxerga de outra forma. A situação é a mesma. Então, existe uma realidade ali, existe um momento ali, de todas as energias envolvidas. Que energia tem o eu nesse contexto? Que energia leva o eu para essa situação? A de apaziguar? Ou a de agir de uma forma em que não vai contribuir para nada? E por vezes as pessoas precisam estar juntas, né? Então, essas soluções a gente consegue encontrar de forma fácil. E aqui no espaço Esperancie, eu trago para vocês uma forma de buscar essas situações, né? Lá onde você criou um conflito em que parece que você não consegue dar conta daquele momento de turbilhão na sua vida, mas a gente tem os recursos em nós. Então, a gente vai conseguir achar uma forma, a melhor forma, para a nossa melhor versão. Dentro do Aura Master, dentro do Theta Healing, né? Que tem frases no Aura Master que são muito poderosas, que dizem, deixe ir o que precisa ir, deixe ir o que pode ir, e tudo que ficar vai ser o bem maior de todas as pessoas. Então, esse abrir-se para deixar ir, né? E ficar com o que realmente acontece, realmente o que precisa, né? É o que a gente busca. E as soluções vão acontecendo, o tempo vai passando, e a gente vai encontrar a melhor solução para tudo isso. Então, esse para tudo, cansei geral. Vamos buscar a melhor solução para isso, dentro da nossa melhor versão, dentro da melhor solução que a gente vai achar para que a gente consiga ser feliz. E é isso que a gente busca sempre, tá bom? Então, gratidão aí pela companhia. Estamos aqui no espaço Esperancie. Conte conosco. Até a próxima terça-feira, 5 horas da tarde. Grande beijo. Tchau, tchau.